Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer a gravação de Levítico 21 e eu vou chamar esse capítulo de Sacerdócio Santo e Sem Mácula. É um capítulo bastante polêmico, então eu prestei bastante atenção e procurar passar para vocês da melhor maneira possível. O Senhor aqui passa a instruir Moisés sobre como deveria ser e se comportar um sacerdote. Primeiro, ele não poderia tornar-se impuro por tocar em um cadáver, exceto mãe, pai, filho, irmã, irmão ou irmã virgem. Não raspariam a cabeça, nem aparariam as pontas da barba e nem fariam cortes em seus corpos. Isso diferenciava os rabinos, sacerdotes, dos demais povos. Até hoje, você reconhece imediatamente um judeu em qualquer lugar do mundo, porque até hoje eles seguem essas ordenanças. Eles teriam que ser santos, tanto em sua aparência física quanto comportamental. Só podiam desposar uma mulher se fosse virgem, e seus filhos teriam que se comportar como santos, ou sofreriam uma pena. Versículo 9. Seria ungido com o óleo da unção, e não poderia andar descabelado, nem com roupas rasgadas, em sinal de luto. Versículo 10. Não deixaria o santuário, ou seja, ele viveria para o Senhor. Versículo 12. Então esse capítulo merece uma atenção especial, por quê? Porque ele causa algumas polêmicas para quem não coloca a lente do Espírito Santo para entendê-lo. Alguns ateus até se apegam a esse texto bíblico para dizer que Deus é preconceituoso, que ele faz acepção de pessoas, que ele faz discriminação de pessoas e etc. Enfim, é preciso entender o que Deus está nos mostrando com esse texto. Romanos 2,11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas esse capítulo, a partir do versículo 18, Deus pede para que os descendentes de Abraão que fossem ministrar no santuário terrestre não tivessem defeitos. Mas ao analisarmos o contexto aqui, veremos que não é uma contradição e nem uma acepção de pessoas. Deus está dizendo que essas pessoas não podiam fazer parte da função sacerdotal. Ou será que Deus estava excluindo elas da salvação? Vamos ler então, do 18 ao 22. Diz assim: comerá o pão do Senhor. Deus pede para eles que não trabalhem como sacerdotes, fazendo o ritual que levava o povo a se relacionar com Deus. Mas eles não eram excluídos da salvação. Lá diz que eles podiam participar da ceia. Mas por que então Deus pede para que eles não fizessem parte do sacerdócio? Há uma razão importante, até mesmo para ensinar o povo sobre as coisas sagradas para Deus. Você lembra que, de acordo com o Velho Testamento, o sacrificado, ou seja, o animalzinho, tinha que ser perfeito, sem defeito? O cordeirinho que era sacrificado em lugar do pecador representava Jesus Cristo, perfeito, que morreria pelo pecador. João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como Cristo tinha uma natureza sem pecado, só um Cordeiro perfeito, sem defeito, podia representá-lo. Só que Hebreus nos ensina que Cristo não era representado apenas pelo Cordeirinho. Cristo também era representado pelo sacerdote. Aqui você entende o porquê daquela exigência feita a Arão e a seus descendentes. Hebreus 7:26 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Assim como o cordeirinho perfeito representava o perfeito Jesus, o sacerdote sem defeito representava o Cristo sem defeito, sem mancha de pecado, que morreu no lugar do pecador. Para Deus ensinar isso para aquele povo, Deus tinha que se utilizar de um recurso didático. E o recurso foi ensinar que a figura do sacerdote, que intermediava entre o ser humano e Deus e que representava o grande sumo sacerdote da humanidade, tinha que ser sem defeitos físicos, para ser o simbolismo correto de Jesus. Então Deus não está excluindo ninguém da salvação. Simplesmente está ensinando uma verdade teológica profunda e incontestável de que tanto o substituto, o Cordeiro, quanto o sacerdote, Jesus, tinham que ser perfeitos. Hoje, infelizmente,
Nós temos alguns sacerdotes que talvez não tenham defeitos físicos, mas que são cegos espiritualmente, são coxos espirituais, têm desvios não na coluna, mas no caráter, têm aparência de piedade, mas não vivem segundo o que pregam, colocam seus pés em lugares pecaminosos, aqui a Bíblia diz pé torto, colocam sua mão onde não deveriam, a Bíblia chama de mão defeituosa, são anões espirituais, nunca crescem no conhecimento da palavra, têm feridas purulentas em seus pensamentos e seu coração não são alinhados pela perfeição da palavra, daquele que os chamou para o sacerdócio. Os testículos quebrados que a Bíblia fala aqui são pessoas que não geram filhos para Deus. Cada um de nós tem que se avaliar, tem que se colocar na presença dele e perguntar-se em que área da minha vida estão meus defeitos, minhas deformidades e aprender neste capítulo que Deus não nos quer tocando em cadáveres, em gente que está morta espiritualmente e nos contaminando, seja com palavras, seja com atitudes ou seja com pensamentos que não alegram e nem exaltam o nome do nosso soberano Senhor, que em tudo nos quer santos e perfeitos. Então, meu irmão, minha irmã, examine-se hoje, vá para a presença do Senhor e pergunte-lhe se você tem sido um testemunho de sacerdote por quem ele deu o seu próprio filho. Amém? Eu achei bastante interessante esse capítulo e por ele ser bem polêmico, porque à primeira vista você olha e você se assusta com as palavras que Deus fala com relação ao sacerdote, mas quando você entende isso espiritualmente, é muito bacana, é muito bênção. Amém? Um abraço, até amanhã em Levítico 22.